Bom, pessoal, nessa aula aqui, ela não tem muito segredo, eu acho que mais um descanso entre as aulas que a gente teve e as aulas de web que a gente vai ter em sequência, tá? Porque assim, ela é sobre credenciais padrão. Vários softwares eles são instalados com credenciais padrão, né, credenciais padrões, para facilitar o processo. Processo de instalação, processo de memorização de quem está instalando, né, pelo menos esse setup inicial, porque às vezes tu precisa reiniciar o serviço muitas vezes quando está instalando, e tu precisa lembrar a senha e tal, e acaba colocando uma senha fácil, memorizável e fácil de utilizar também, tá? Só que muitas vezes as senhas não são alteradas após a instalação. Tem softwares mais modernos hoje em dia que eles forçam o usuário a trocar a senha, tá? Mas tem softwares antigos ou softwares que simplesmente querem dar uma maior usabilidade para o usuário, né, para deixar mais fácil o setup e não requerem então essa alteração. Beleza? Então, é aí que às vezes a gente acaba encontrando brechas, tá? É, minha experiência, tá? Dificilmente tu vai achar uma credencial padrão exposta para a internet, mas é bem comum tu achar credenciais padrão exposta dentro de uma rede, por exemplo, de um servidor antigo, de um servidor que foi usado para teste só para configurar rapidinho, ou de um servidor que é interno mesmo e o pessoal acha que ninguém vai chegar, ninguém vai alcançar aquela rede, por isso que acaba deixando uma credencial mais fraca, ou nesse caso nem troca a credencial padrão. Beleza, e aí isso vai te dar acesso a um painel administrativo, isso vai te dar acesso a uma impressora, muito comum de achar credenciais padrão em impressoras, tá? Isso vai te ajudar a pivotar para outros ataques a partir do momento que tu conseguiu acesso a esses sistemas, e aí por diante. Então vamos para o Kali para a gente ver uns exemplos. Beleza, então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para demonstrar as credenciais default, tá? Vamos entrar aqui no servidor que a gente já se deparou, que é o Grafana, tá? Inclusive, nem foi propositalmente que eu fiz isso, tá? Na hora que eu estava montando a aula, eu lembrei do Grafana, e aí ele vai servir como exemplo, sendo que eu nem configurei as credenciais padrão sem querer, nesse caso. Realmente eu estava instalando o Grafana, e em um momento ele pediu para configurar uma credencial, tá? E então, se ele não pediu, ele tem alguma credencial padrão. A gente pode vir aqui, pesquisar Grafana Default Credentials, por exemplo. Opa, tá difícil. E aí a gente percebe que o Grafana normalmente usa admin, pode usar admin change.me, e por aí vai, tá? Mas no geral ele traz aqui a informação admin, e a gente pode só pesquisar, tentar conectar e boa. Percebam que ele força entre aspas, né? Ele pede para trocar a senha logo depois que a gente fez o primeiro acesso, tá? Não necessariamente o primeiro acesso, porque vejam que tem um botão de skip aqui. Eu posso dar um skip, ele não obriga a gente a trocar. Então, provavelmente um admin que é um pouco mais preguiçoso, ele vai ficar dando skip infinitamente e a senha vai se manter aqui. E aí agora o atacante pode simplesmente acessar aqui e explorar e tal, ou talvez explorar uma que tem que ser autenticada, tá? Eu não sei se as versões novas do Grafana corrigem isso, porque essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, né, que a gente já explorou, que é a 8.3.0, mas basicamente é isso, né? Porque tem dois tipos de enforce de senha, né? A primeira é quando tu configura padrão, então nesse caso ele configuraria admin, e no primeiro login ele forçaria a gente a trocar a senha. Nesse caso ele não força, né? E o outro modo é o software ele começar a instalar, só que no momento da instalação, no primeiro acesso, ele já pede para tu colocar as credenciais. Então ele não usa credenciais padrões, tá? Isso seria aí duas formas de forçar o usuário a botar uma senha customizada, né? No caso, ele não faz nenhuma das duas aqui. Beleza? Outra demonstração que eu quero mostrar para vocês é no Tomcat, tá? A gente tem aqui o Tomcat na porta 8080. E o Tomcat também tem algumas credenciais padrão, tá? Apache, Tomcat, Default Credentials. Só que, ao contrário do Grafana, que na maioria das vezes a credencial padrão vai ser admin, aqui ele não tem um par único, né, de credenciais default. Ele pode ter várias. Tá? Ele pode ter admin e em branco no instalador do Windows. Ele pode ter Tomcat, Manager, Admin Password, Root Password e por aí vai. Tá bom? Então aqui seria bom a gente fazer um brute force. Só que se a gente tentar logar aqui, como ele fala aqui que dá para logar no Manager HTML, eu só clicando aqui também já logaria a gente para logar HTML. Não é um login padrão, tá? Por post. Isso aqui é um método HTBasic para logar. E por trás dos panos, acho que todos os métodos HTBasic, ou a maioria deles, encodam em base 64 essa credencial, tá? Então, simplesmente fazer aquele brute force padrão que a gente aprendeu com o Hydra não funcionaria nesse caso, tá? É trivial de fazer, com o Burp Switch, por exemplo, que a gente vai aprender nas próximas aulas, é tranquilo de fazer, mas nesse caso, vamos aproveitar as aulas passadas que a gente aprendeu sobre o Metasploit e vamos usar o Metasploit. Por quê? O Metasploit tem um módulo para isso, tá? Para brute force do Tomcat. Se a gente vir aqui dar um... Opa, deixa eu carregar, que ele ainda não carregou 100%, eu acho.
Se a gente vir aqui e dar um search Tomcat, eventualmente a gente vai se deparar com esse cara aqui, ó, que é um auxiliar que vai ajudar a gente é um utilitário de login, né? Então, basicamente ele faz um brute force pra gente. Pode vir aqui, dar um clear, dar um use, usar. Aí a gente pode ver as opções que a gente tem que setar. Nesse caso, a gente pode deixar isso aqui padrão. As threads pode ser uma, verboso pode ser. No caso, estou olhando os yes aqui para ver o que a gente tem que marcar, né? Tente logar com um login anônimo, tranquilo, não tem por que não. A velocidade do brute force de 0 a 5 pode ser 5. R-host, então set host 92.168.120. R-port 8080 por padrão. Esse caminho é padrão e beleza. Acho que é isso, né? Tal. Também tem essa aqui que é stop on success, que é assim que ele achar uma credencial ele vai parar. Sim, vamos marcar que sim. Porque a gente não quer continuar o brute force. Set stop on success. True. Beleza. Se eu marcar uma opção que não vale, o que acontece? Ah, ele não deixa, né? Beleza. Só de curioso. Então a gente pode entrar aqui, por exemplo, e coletar aí então as credenciais que a gente quer, né? Porque nesse caso a gente vai querer setar uma lista de passwords, né? Uma lista de passwords e uma lista de usuários, tá? A gente poderia setar somente um usuário, então um usuário específico para vários passwords, se a gente soubesse o nome do usuário. Nesse caso a gente vai querer setar ambos como uma word list, tá? Então vamos vir aqui, vamos criar essas word lists, vamos abrir aqui, vamos criar o diretório credentials, por exemplo, credentials. Vamos entrar aqui e vamos botar, vamos criar uma lista de usuários. Vamos tentar admin, both. Será que o usuário realmente é both? Ou quer dizer que é both? Deve ser o usuário both, né? Então vamos lá, admin, both. Eu vi ali que tem Tomcat, tem o root, tem row 1, row, run 1, row. E tá bom. Então isso aqui tá bom. E aí a gente configura já então aqui a user pass file. Nesse caso vai ser dentro de credentials. User.txt, né, porque a gente não está dentro do diretório credentials. E o password file, vamos botar no passwords.txt. A gente pode pegar aqui, ó, estou vendo aqui atrás, né, ó, password 1, admin, tomcat, manager, row 1. Claro, se fosse uma lista muito grande eu poderia só baixar esse arquivo aqui, só que como ele é uma tabela, eu teria que dar uma formatadinha aqui, né, nele. Então vamos só botar na mão. Roll 1, Tomcat já foi, pode ser change this. Vamos ver se tem mais alguma. Tem root assim e root assim, e tem essa secret. E acho que é isso, né? Password 1 já foi, né? Beleza. Então, isso aqui vai ser rápido, né, pessoal? Não tem muitas combinações. Vamos ver quantas combinações são. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 66 aí combinações. Beleza, vamos setar o password, pass file, né? Se eu não me engano. Pass file, passwords. Dentro de credentials, né? Dentro de credentials, passwords. É pass file mesmo, né? Espero que eu não vou errar. User pass file e pass file. Beleza. E agora a gente pode rodar. Rodamos e não tivemos sucesso. Beleza, galera. Tive que dar uma debugada aqui para saber por que não funcionou o Brute Force. E o bom é que vai servir como exemplo para mostrar para vocês que nem tudo são flores no mundo real, tá? Primeiramente, eu já configurei errado aqui porque eu setei User Pass File, tá? O correto seria User File, que nem eu setei aqui já, tá? Eu vim aqui agora, enquanto debugando, User File e botei a wordlist correta, tá? No caso, a wordlist já estava correta, era a opção que estava errada, tá? Esse módulo ele oferece essa opção de User Pass File, que foi o que a gente configurou antes, que basicamente consegue inserir a username e o password na mesma wordlist, tá? Então eu poderia criar aqui user passwords, por exemplo, txt, e aí separado por espaço, né? Então admin, root, admin e assim por diante, tá? O que eu observei aqui que é legal que o Metasploit ele já traz umas wordlists padrões, tá? E se a gente entrar nessas wordlists padrões, ó, essa aqui é a wordlist de passwords, padrão, e essa aqui é a de users.
users.txt. A gente já observa que ele traz basicamente o que a gente incluiu na nossa word list, tá? Então aqui para users, por exemplo, o admin, o row1, o tomcat, e as senhas aqui, exatamente as mesmas que a gente colocou, tá? Inclusive algumas a mais. Então nesse caso seria até interessante usar essa aqui, porque tem algumas possibilidades a mais, tá? De credencial, então nem precisaria criar a nossa. Se a gente fosse tentar as credenciais default, né? Se a gente fosse tentar credenciais personalizadas, aí é outro cenário. Tá, inclusive vou até olhar aqui essa aqui, né? Acho que tem opa, tem uma word list para usar com... Opa, que tá difícil. Tem uma word list para utilizar aqui daquele método ali que a gente acabou de ver, ó. Que ele bota, né, separado username e senha. Belezura. Então, setou users, setou a password. Acho que é isso. Não esquecemos de citar nada. rhosts. A opção stop on success eu vou botar como true. Não está configurado aqui para mim. Acho que eu até configurei antes, só que agora eu abri uma seção nova, então talvez não, né? Perdeu a configuração. E acho que é isso, então vamos dar um run. E aí a gente percebe que a gente encontrou as credenciais, então, né? Tomcat e change this. Então eu vou até abrir lá de novo o nosso console para a gente ver que Tomcat change this funciona, tá? Beleza, pessoal. Qual que é o problema aqui? O que aconteceu, né? E por que o mundo real não é nem tudo são flores, tá? Eu configurei, tá, o Apache normal, sem configurar nenhuma proteção de brute force. E isso é o padrão do Apache Tomcat, tá? Apache Tomcat Brute Force Protection. Vamos pesquisar algo assim, ver se a gente acha o que... Tá, talvez a própria IA responda, mas basicamente tu consegue usar esse Lockout Realm e Rate Limit para fazer um Rate Limit, né? Que é um dos mecanismos de defesa que a gente aprendeu contra a Brute Force. Então tu pode configurar isso. Por padrão não vem configurado, tá? Deixa eu até pesquisar aqui, ver se eu acho exatamente aquela frase que eu encontrei aqui na documentação. By default, the realms do not implement any form of account lockout. Então, por default, os realms, né, os reinos que eles chamam aqui, eles não implementam, tá? Por default. Por que na minha situação instalou por default, né? Sendo que eu só baixei e executei. Algumas distribuições, baixar diretamente do Apache Tomcat, o pacote, né, o software, é uma coisa. Baixar através para uma versão específica, por exemplo, para o Ubuntu que a gente está testando, às vezes o pacote daquela distro tem algumas diferenças na hora da configuração, na hora do setup inicial. E nesse caso, o pacote que eu baixei, que era específico para aquele Ubuntu, ele já vem com essa configuração por padrão, tá? O que é uma coisa boa, né, um ponto positivo. Então, ele até comenta aqui, ó, para não remover esse lockout realm que prevê os brute forces, né? Se tu estiver aplicando eles, no caso, né? Então beleza. Basicamente é isso. Então, no cenário real, o que a gente teria que fazer? Teria que cuidar, né? Dá para configurar, tá? Quantas tentativas o usuário pode fazer. Se não me engano, por padrão são 5 tentativas por minuto, algo assim, no Tomcat. Então a gente poderia fazer um brute force mais lento. E no caso, como a gente está procurando só por credenciais default, a gente poderia simplesmente cobrir todas as possibilidades de credencial default sem fazer um brute force de fato, né? A gente poderia só testar elas manualmente, que também evitaria a gente tomar um lockout, tá? Nesse caso, o Tomcat ele não faz um lockout por IP, ele faz mais por usuário, então tu não ficaria banido, por exemplo, e seria um impeditivo para tu testar futuramente, mas já é algo que iria incomodar um pouco na hora de fazer, tá? Nesse caso aqui, como eu removi a proteção, tá? Eu fui lá e removi manualmente, agora a gente pode só executar e encontrar as credenciais tranquilamente. Tá bom? Então fica a dica aí. E é isso aí. Vejo vocês na próxima aula.